Fala galerinha, Caio Ferreira aqui gravando mais uma live para passar o que é que você tem que ouvir na lata Doa Quem Doer, baseado em ciência, baseado na melhor evidência disponível. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é o que passa despercebido aos olhos do fisioterapeuta. Essa live não tem roteiro, é mais uma conversa. Eu quero muito que vocês comentem, seja ao vivo ou seja na reprise, que vai ficar salva tanto no Instagram quanto no YouTube, e depois vai subir para todos os aplicativos de áudio, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, Google Cast, para você escutar o conteúdo desse vídeo na sua plataforma preferida, beleza? Então, diariamente, pessoal, a gente tem recebido perguntas de profissionais da saúde, não só fisioterapeutas, a respeito do tratamento da dor. E a gente costuma utilizar um framework. O que seria um framework? A gente costuma utilizar um modelo de te mostrar o que é que está errado e o que é que está certo para determinadas intervenções. O que é que passa despercebido que o fisioterapeuta poderia estar tratando, mas não está tratando? Vamos falar de um caso muito legal. Um caso de uma paciente que tem crises sucessivas de rinite e sinusite. Lembrando que rinite é só aquela alergia da mucosa nasal, do seio orofacial, que gera aquela congestão, aqueles sintomas gripais. A gente pensa até que está com Covid. O cara que tem rinite hoje não tem um segundo de paz. Ele dá um espirro, todo mundo olha para a cara dele com medo que ele esteja de Covid. Mas a rinite, ela tem um impacto funcional muito grande. Porque, por exemplo, se você é um terapeuta, se você é um fisioterapeuta ou se você é um psicólogo, ou se você é um médico, por exemplo, você está com uma crise de rinite no centro cirúrgico, o que é que você vai fazer? Você vai lá para a farmácia do hospital, pede um antihistamínico, pede uma loratadina, um Exalerg, um Allegra D, um Exizine, você pede um bocado de droga, um bocado de recurso farmacológico que você tem conhecimento, você toma esse recurso farmacológico, mas muitas vezes isso não é suficiente para te tirar de uma crise de rinite. Se você é psicóloga, você interrompe o seu atendimento clínico para ir no banheiro, suar o nariz, colocar Nasonex e por aí vai. E o cara não tem um segundo de paz. E ninguém imagina que a fisioterapia pode intervir de uma forma bastante eficaz no tratamento dessas síndromes de rinite e de sinusite. Mas, Caio, o fisioterapeuta trata infecção? Não, o fisioterapeuta trata função. Vamos lá. Existe um estudo que a hipótese foi que, vamos lá, será que esse paciente que tem rinite e sinusite, ele tem alguma perda de movimento no pescoço, na transição cérvico-torácica? Não sei, vou investigar. Pegou um grupo de pacientes com rinite e sinusite, pegou uma quantidade de pacientes com rinite e sinusite, separaram em dois grupos, e o primeiro grupo foi avaliado mecanicamente quanto às queixas de dor cervical na história de vida dele, e foi achada uma prevalência de 67%, ou seja, 67% dos pacientes que têm crise de rinite e sinusite acabam tendo alguma disfunção cervical ao longo da sua vida, história prévia de dor cervical, de torcicolo e por aí vai. Desses 67%, mais de 90% tinham perdas de movimento. Então a hipótese foi: será que se eu recuperar o movimento do pescoço é possível alterar o padrão sindrômico de sinusite e de rinite? Vamos testar. Então, por exemplo, se você tem uma crise aí agora, você rodou o pescoço para a esquerda, inclinou para a esquerda. Quando você foi rodar para a direita, você não conseguiu rodar total. Quando você foi inclinar para a direita, você não conseguiu inclinar total. E aí o que é que aconteceu? Você não teve dor no pescoço. Você está vindo no consultório de um fisioterapeuta porque você tem uma crise de rinite que você já testou, de sinusite e rinite, que você já testou vacina, você já testou todos os tipos de corticoide antialérgicos existentes, você já foi em 10 mil médicos e você fica com aquele gotejamento posterior que tira o seu paladar, tira o seu olfato. Toda vez que você espirra, você tem aquele odor fétido, você fica constrangido perto de outras pessoas por causa dessa crise. Então, será que há um prejuízo funcional ou é só a infecção que deve ser tratada com antibiótico, com antihistamínico? É claro que há um prejuízo funcional. Então, vamos recuperar aí a perda de movimento desses pacientes que têm dor no pescoço. Ao recuperar esses 90% dos pacientes que tinham perda de movimento, mais de 70% melhoraram dos sintomas de sinusite e rinite.
Se você juntar a isso um estímulo mecânico que a gente chama de manipulação intramuscular, que é uma técnica com agulhas, onde você pode usar num pontinho aqui na testa, que a gente chama na acupuntura de yin-tang, e a gente pode usar em um pontinho aqui no nariz. Esse estímulo mecânico, ele vai gerar uma dilatação dos poros da mucosa, e essa dilatação dos poros e da mucosa vai fazer com que a circulação na área aumente. E aí você vai ver uma paciente que vai estar exalando secreção no meio do seu consultório. Caio, eca, que porcaria, tal. Se você ficar com vergonha, você não vai ter resultado nesse tipo de tratamento. Isso vai passar despercebido por causa da sua vergonha. Pô, é só você pegar um guardanapo, colocar a paciente lá deitadinha, com a cabeça levantada, utilizar 3 agulhas, terapia manual e movimento. Você vai colocar uma agulha aqui no ponto yin-tang, entre as sobrancelhas, vai colocar 2 agulhas aqui, não vai aprofundar o estímulo perfurante dessa agulha, você não vai aprofundar, você só vai colocar o estímulo mecânico e deixar lá. A paciente vai parecer como se fosse Garfield, né, um bigodinho de gato e tal. E você vai começar a mexer no pescoço dela enquanto ela está com as agulhas. É isso que a gente faz no consultório. A gente inibe muito a musculatura crânio-cervical, a gente inibe muito a musculatura ióidea, embaixo aqui, da região de queixo, de mento, maxila. E a gente faz muita mobilização na articulação temporomandibular, na articulação esfenomaxilar. A gente coloca uma luva de nitrilica, geralmente a gente pega uma luva, coloca 2 dedos na arcada superior e começa a fazer a tração no sentido crânio-caudal. E essa tração vai gerar uma mobilização nessa articulação aqui, que também vai bombardear a circulação da região de seio da face. Então eu já tratei paciente com zumbido no ouvido assim, com dor orofacial no pavilhão auditivo, tinha diagnóstico de otite por otorrinolaringologista, que é uma inflamação, medicamento não resolveu, e essa terapia manual, junto com agulhamento, com a manipulação intramuscular, junto com movimentos específicos no pescoço, diminuiu os sintomas orofaciais, sintomas de seio de face. Então ninguém imagina que um fisioterapeuta é capaz de tratar uma condição como a rinite sinusite, porque teoricamente o fisioterapeuta não trata infecção, e eu concordo, a gente não trata infecção, pelo amor de Deus. Tem uma guerra nas escolas de acupuntura que falam assim, a gente aprendeu recurso para desinflamar o organismo, olha, faça tal combinação de ponto. Professor, será que se o paciente estiver numa crise de apendicite, eu posso inibir e modular o processo inflamatório com essa combinação? Graças a Deus, os professores da pós que eu fiz foram muito lúcidos e desestimularam esse tipo de conduta. Não, a acupunturista não vai tratar inflamação, não vai tratar infecção. Se o cara tá com a manobra, esqueci o nome da manobra, um teste positivo, que quando você palpa a região do apêndice e solta, o paciente grita de dor, o cara tá tendo uma crise de apendicite. Não tente utilizar agulhas de acupuntura para modular esse sintoma do paciente, de dor abdominal baixa, por exemplo. Porque às vezes quando a gente faz uma técnica na coluna torácica, o paciente melhora de uma dor abdominal baixa, de uma cólica de baixo ventre, de uma constipação intestinal, né? De uma dor no ato sexual, o paciente melhora. Só que você não pode nunca ter a pretensão de dizer, eu estou tratando a sua apendicite, talvez você não precise de cirurgia, nunca. A apendicite é emergência médica, pode gerar sepse e morte. Se o paciente tiver qualquer sinal de dor abdominal baixa, com sinal positivo para apendicite, ele tem que ir para a emergência médica. Isso tem que ficar claro para vocês, beleza? Então, a gente não pode deixar passar despercebido tudo que influencia o movimento do paciente. E quando eu falo de movimento, enquanto eu estou conversando com vocês aqui, minhas vísceras estão movendo dentro da minha caixa tóraco-abdominal. O batimento ciliar, ele está acontecendo dentro das minhas mucosas, nariz, boca, ouvido. Tudo está em movimento, até quando você está deitado dormindo. E uma obstrução desse ritmo do movimento pode gerar repercussões sistêmicas no corpo do paciente. Vou te dar um exemplo aqui agora. Muitos pacientes que chegam lá no consultório, que o fisioterapeuta também pode tá passando despercebido, muitos pacientes chegam lá com dor abdominal baixa e cólica. E aí eles vêm com ultrassom de abdômen total, com ultrassom transvaginal. E aí o ginecologista fala para ele assim,
Você tem endometriose, sua dor é por causa de ovário policístico, sua dor é por mioma de útero, é por isso que você tem cólica. Isso influencia a sua dor de cabeça, é por isso que você tem dor de cabeça. Então, esquece um pouco os diagnósticos clínicos nesse momento. O paciente, tem um estudo que saiu agora recentemente que quanto mais diagnóstico clínico o paciente tiver, mais ele sente dor, né? A intensidade da dor aumenta. Então, esquece um pouquinho esses diagnósticos e vai tratar a função. Meu paciente está com dor abdominal, está com dor pélvica, né? Está com muita cólica, mudou anticoncepcional recentemente. Vamos avaliar o movimento dele. Como é que está o movimento dele? A lombar, quando a gente desloca a lateral em pé, vai todo para um lado, vai todo para o outro. Quando a gente inclina em pé, vai todo para o lado, vai todo para o outro. Quando a gente faz flexão de tronco e extensão, vai todo para frente, vai todo para trás. Caio, meu paciente não tem perda de movimento. Olha, você tem visão de raio-x para estar dentro da articulação para dizer para o paciente que ele não tem perda de movimento? Vai lá no final do movimento e adiciona pressão na coluna lombar do paciente. Então o paciente está em pé, fez deslocamento lateral direito, não sentiu dor? Você vai na costela do paciente, você vai no quadril do paciente, exacerba a pressão no deslocamento lateral e vê se manifesta o sintoma. Toda vez que você exercer pressão no final do movimento, você vai encontrar alguma coisa que estava deixando passar despercebido, principalmente em pacientes com dor abdominal. Dor abdominal, a gente tem muita alteração lombar alta e de coluna torácica. Então a gente precisa investigar os movimentos a fundo, tanto da coluna torácica quanto da lombar alta. E exercer pressão na articulação no final do movimento é uma forma de encontrar essas perdas ocultas. Você pode dizer assim: o paciente não tem perda aparente de movimento. Ao adicionar pressão do terapeuta, encontrei uma resposta sintomática negativa, reproduzindo a dor abdominal baixa da minha paciente que tem queixa de cólica. E aí eu falo para ela: olha só, a gente vai tentar recuperar esse movimento aqui, que quando eu coloquei pressão você sentiu dor. Deita aí, faz esse movimento, coloca aí uma extensão para fazer, coloca uma flexão para fazer, coloca a paciente em 4 apoios fazendo mobilidade torácica, coloca a paciente fazendo dissociação de cinturas, volta a paciente de pé e retesta o movimento. Quando você deslocar o paciente lateral direito em pé e exercer a pressão, Caio, a dor sumiu. Claro que não são todos os pacientes que você vai ter que a dor vai ser abolida com uma estratégia simples, né? Mas muitos casos é por falta de investigação do fisioterapeuta, que deixa isso passar despercebido, pega o megatoscópio, olha o raio-x, olha a tomografia, olha a imagem de ressonância, fica todo enviesado porque os termos, a terminologia, a nomenclatura que vem nesses exames de imagem são nomenclaturas que geram catastrofização nos pacientes e nos terapeutas que não têm segurança. Se você não tem segurança para abordar esse paciente, você vai ser enviesado pelo exame de imagem. Por isso, eu só olho o exame de imagem, se necessário, se o paciente tiver sinal de red flag no exame físico. Se ele não tiver nenhum sinal de red flag no exame físico, eu não olho o exame de imagem. O exame de imagem é estritamente desnecessário. E essa pressão adicional no final do arco do movimento, você não pode deixar passar despercebido, beleza? Uma outra coisa, a gente já falou aqui de cólica, de rinite, vamos falar um pouquinho aqui de pacientes com dor no ombro. O que é que o framework é esse? O que é que está errado e o que é que você pode melhorar para acertar no seu diagnóstico, na sua classificação, no seu tratamento? O paciente que chega para a gente com dor no ombro, ele vem com um bocado de crença equivocada a respeito da dor dele. Qual a primeira crença que o fisioterapeuta tem? O modelo cinesiopatológico. O modelo cinesiopatológico prega o quê? Prega que existe um movimento anormal que está gerando impacto e alteração biomecânica na articulação e esse movimento precisa ser corrigido, ele precisa aprimorar o controle motor para que esse paciente sinta menos dor no ombro. Verdade ou não? O que é que o modelo biomédico prega? O modelo biomédico prega o quê? Quem tiver pergunta pode colocar na caixinha de interrogação aí, tá? O modelo biomédico prega que se o paciente está com dor no ombro, existe algo alterado na estrutura ou existe algo inflamado na estrutura e por isso dói.
Não existe um outro motivo para doer que não seja inflamação ou estrutura alterada. Como assim, Caio? É aquele paciente que veio com diagnóstico de tendinite, bursite, síndrome do impacto, né, lesão de labrum glenoidal, e é por isso que dói. Só que em pacientes, os estudos já mostraram que em pacientes com dor unilateral no ombro, a prevalência de achados anormais no exame de imagem é igual ao ombro do paciente ao ombro do outro lado que não dói. Ó que louco. Você fez o exame de imagem do ombro direito, que é o que dói, achou bursite, tendinite, calcária, entesopatia, achou degeneração, artrose acromioclavicular. Aí, doutor, achou a causa da minha dor, vamos passar um remedinho, vamos passar uma infiltração, tudo beleza. Se você pegar esse paciente e fizer exame de imagem no outro ombro, você vai achar a mesma prevalência de alterações e o outro ombro não dói. Por que será? Não teve relato de trauma na dor no ombro? Uma coisa que você não pode deixar passar despercebido é a investigação do pescoço e da coluna torácica. Muitas vezes o paciente com dor no ombro tem um problema de movimento no pescoço ou um problema de movimento na coluna torácica. Muitas vezes o paciente com dor no ombro tem uma disfunção contrátil no bíceps cabeça longa, tem uma disfunção articular no cotovelo que precisa ser tratada, que está referindo a dor no ombro. Então a gente precisa investigar tanto a coluna cervical quanto a coluna torácica, todos os movimentos, adicionar pressão extra no final de todos os movimentos, assim como investigar o cotovelo, né, os tecidos moles do braço e às vezes até o punho. Quantos pacientes que chegaram com dor no ombro e melhoraram com isso aqui? Extensão de cotovelo mantida. Vários pacientes chegaram lá no consultório com dor no ombro e a gente colocou um movimento de extensão no cotovelo mantida e foi abolindo progressivamente a dor no ombro, principalmente quando o paciente não tiver relato de trauma. E isso não pode passar despercebido se você quer ser um fisioterapeuta fora da média, fora da curva, principalmente na área musculoesquelética, que é a área de meu domínio, né? É sobre o que eu estou falando. E lembre, eu não estou falando aqui de uma dor específica, daquele paciente que sofreu um trauma e que teve uma fratura de clavícula e depois do gesso ele ficou com imobilidade severa na articulação acromioclavicular, atrofia por desuso na musculatura, rigidez, desenvolveu até, se for mulher principalmente, faixa etária de 40, 50 anos, desenvolveu até capsulite adesiva, ombro congelado por causa do período de imobilização prolongado e muitas vezes desnecessário. Isso é uma dor específica, eu estou falando de uma dor crônica inespecífica, que é aquela dor que, além de não ter relato de trauma, não tem nada na história que justifique o paciente estar sentindo dor. Mas, Caio, justifica, eu dormi de mau jeito, fiquei com o travesseiro alto. Não justifica, seu pescoço tem que ter mobilidade suficiente para se adaptar a todas as posições. Caio, eu troquei de colchão, eu estou me acostumando. Não justifica, colchão é conforto, não tem certo e errado. Caio, mas eu botei uma palmilha, botei um tênis que é pronador, que é supinador, isso desnivelou meu tornozelo, que fez a entrada do joelho, que rodou meu quadril, que gerou uma tensão no meu grande dorsal e levou a tensão lá pro meu ombro. Caramba, como eu dei essa explicação na minha trajetória profissional. E como eu me envergonho disso hoje, graças a Deus, viu, velho? Se o conhecimento não tivesse chegado até mim, até hoje eu estaria dando essa explicação de cadeias musculares, Meu Deus do céu, velho. Isso não tem comprovação científica, pelo amor de Deus. Só que faz sentido, né? E aí o paciente não deixa passar despercebido. Imagina, ó que coisa linda. O paciente teve um entorse de tornozelo, o tornozelo virou. Faz muito sentido, né? Que o fibular longo, terceiro e curto puxassem a fíbula em rotação interna e depressão, que por estar inserida na cabeça longa do bíceps femoral, semitendino, semimembranoso, musculatura posterior de coxa, gerasse uma tensão exacerbada na musculatura da coxa posterior, que chegava lá em cima e rodava o quadril desse paciente. É aquele paciente que gerou a tensão lá atrás da coluna, né, atrás da coxa, e pegou esse quadril que está inserido aqui, ó, essa musculatura da coxa, de trás da coxa, e aí pegou esse quadril e fez assim, ó, rodou posterior. O quadril rodou posterior, olha o que acontece com a coluna, olha o que acontece. Expulsão dos discos para trás, o paciente já tem dor lombar, e aí a tensão vai sendo propagada até aqui em cima, que obstrui
obstrui o espaço para os nervos do pescoço passar, que vai para o ombro. E aí o paciente está com dor no ombro porque teve entorse de tornozelo, porque usa salto alto e nunca investigou, ficou só indo em médico, em fisioterapeuta, tratando o pé e nunca melhorou, né? Tratando o ombro e nunca melhorou, mas o problema estava lá embaixo no pé. Faz muito sentido isso, né? Pois é, não tem evidência científica nenhuma dessa cadeia lesional, dessa cadeia muscular que muita gente vende por aí, né? E eu acredito de coração que quem vende isso para vocês tá querendo te ajudar. Tá querendo te ajudar na ignorância. E quando eu falo ignorância, eu não falo questão de grosseria, eu falo falta de conhecimento do tema mesmo. Não sabe ter um crivo para saber se o paciente, se a técnica que ele está ensinando, que ele está aplicando nos seus pacientes, tem efetividade, tem eficácia terapêutica. Ah, Caio, mas meu paciente melhorou. Aí a gente vai entrar naquela discussão infinita que nunca acaba, que é a sábia frase, né? Quem fala muito isso é o Léo Costa, né? Um dos maiores professores de prática baseada em evidência do país. Ele fala: mudança de desfecho não é eficácia terapêutica. Quantos pacientes chegaram para você morrendo de dor de cabeça, morrendo de dor no pescoço, morrendo de dor na lombar, e só por você estar assim, ó. Perceba, enquanto eu olho para mim na câmera, a impressão que você tem que tá me assistindo não é que eu tô olhando para você. Eu tô olhando pro meu reflexo aqui na câmera. Eu tô preocupado com meu cabelo grisalho, como tá meu sorriso, se tem alguma coisa errada na minha face, se algum dentista vai mandar eu botar botox nessa testa. Eu tô preocupado comigo, eu não tô preocupado com quem tá me assistindo. Agora quando eu faço isso aqui, ó, eu tô olhando pra câmera. Você que tá aí me assistindo vai ter a percepção que eu tô olhando no seu olho. E isso muda, sabe por quê? Porque isso conecta. E muitas vezes o paciente que está em sofrimento psicológico por causa de dor crônica, ele precisa de uma pessoa que faça isso, que faça uma escuta ativa, deixe ele falar à vontade, porque o seio familiar dele não tem mais paciência para ele, a esposa dele não tem mais paciência para ele, o marido dela não tem mais paciência para ela. Então ela só quer alguém que escute o problema dela. E aí existe um complexo masculino, tá? E aí eu não tô fazendo distinção de gênero aqui, tá? Mas existe um complexo masculino onde o homem não pode parecer frágil e o homem tem que ser o solucionador. Ó que louco. É um complexo do gênero masculino. Existe um complexo do gênero feminino onde ela não pode perder a admiração pelo gênero masculino, senão a coisa desanda, e nem ela pode perceber o gênero masculino como vulnerável, porque se ele se mostrar vulnerável, o gênero feminino tende a não refletir as mesmas ideias. Pode não estar fazendo sentido agora, mas agora vem a analogia. Perceba, se eu, que estou aqui num relacionamento, eu e minha esposa aqui, e eu tô com dor crônica cervical, com dor de cabeça e dor na TM, tá atrapalhando o meu trabalho, eu tô colocando atestado, e aí minha esposa pede pra eu fazer alguma coisa pra comer, pra cuidar do filho e tal, e eu não tenho paciência porque eu tô com dor, e ela demonstra irritação, ela percebe minha fragilidade. Por eu me demonstrar frágil, a conexão entre o casal já começa a ser quebrada. Faz sentido? E quando essa conexão começa a ser quebrada, eu, enquanto papel de esposo, né, de marido, preciso encontrar outra pessoa que escute o meu problema. Só que escute. Às vezes ele não quer nem a solução. Porque às vezes o paciente chega pra mim, ó, a solução pra você é entrar na musculação, fazer 4 vezes por semana. A solução pra você é entrar na natação, fazer 3 vezes por semana. A solução pra você é fazer terapia, pelo menos 1 vez na semana. A solução para você é bloqueio. Vá nesse médico, faça esse bloqueio, que você avalie se é indicado esse bloqueio, que você vai melhorar. Você não precisa de mim. A solução muitas vezes a gente tem, mas às vezes o paciente não quer a solução. Às vezes de uma forma inconsciente, ele só está precisando de alguém que escute ele. E se você como terapeuta homem, aí eu volto para aquela distinção de gênero, precisa ser o solucionador dos problemas, você não vai solucionar nada, porque o paciente só queria ser escutado.
Olha que louco, né? Isso é muito louco. E às vezes quando o paciente chega lá que começa a falar, eu tiro o sapato e fico descalço. Um lance energético aí que eu acredito. E aí eu recebo todas as informações, faço espelhamento, faço escutativa, faço entrevista motivacional, peço para que ele reflita sobre o que ele mesmo está me falando. E aí no final da sessão, onde eu não toquei no paciente, eu pergunto, comparado como quando você chegou, como é que tá a sua dor? Melhor, pior, igual? Rapaz, parece que melhorou 40%. Aí eu falo para ele, faz sentido que conversar faz bem? Ele não faz, com certeza. Você precisa conversar. Você precisa ir para uma mesa de bar com seus amigos e falar sobre a sua vida, não necessariamente sobre os seus problemas. Você precisa adicionar vida à sua dor. Ó que louco. É muito louco isso. E muitos pacientes nesse momento começam a chorar no consultório. E aí às vezes a gente não está preparado para essa carga emocional, né? E isso passa despercebido por todos os fisioterapeutas, pela maioria dos fisioterapeutas. Por quê? Existe uma crença de que se a gente apenas escuta e não mexe, não coloca a mão no paciente, não prescreve o movimento, além de não estar fazendo a fisioterapia, existe a crença que eu poderia estar invadindo a área da psicologia. Não, todos os profissionais de saúde têm que entender de comunicação. Porque se o profissional de saúde não se comunica bem, se ele não se faz vulnerável para receber as informações desse paciente, muito provavelmente ele não vai ter sucesso terapêutico. Porque veja, eu já testei com meus pacientes fazer uma avaliação totalmente mecanicista. Pegar um método, por exemplo, vou pegar a osteopatia, vou tratar ele só com osteopatia. Muitas vezes eu fiz essa brincadeira no consultório, né? Esse paciente aqui eu só vou usar osteopatia e vamos ver como é que ele melhora. Aí um paciente melhora 30%, volta igual na outra sessão, melhora 40%, volta igual na outra sessão. Eu falei, eu sendo completamente pragmático no método que eu aprendi da osteopatia, eu não estou dando um resultado duradouro para o meu paciente. Aí esse paciente eu vou usar só a acupuntura. Ele tem uma experiência prévia com a acupuntura, eu vou usar só a acupuntura. Vou colocar todos os pontos que eu conheço para dor na coluna, para dor no pescoço, para cólica abdominal. Todos os pontos que eu conheço eu vou colocar. Aí o que acontece? O paciente melhora 30%, melhora 40%, volta igual. E aí eu fui percebendo que eu estava aplicando terapias passivas no meu paciente. E se o paciente está recebendo terapia passiva, é o ato de receber algum tratamento, tá? Se o paciente está recebendo, ele está com controle de loco externo. O que seria controle de loco externo? Seria o paciente acreditar que ele precisa de alguém que vai resolver o problema dele. Controle de loco externo. Muitas vezes o paciente precisa de um controle de loco interno. Vou exemplificar aqui agora. Meu paciente chegou com dor crônica de cabeça, né? Cefaleia crônica, diagnóstico de enxaqueca por vários neurologistas. E aí você começa a avaliar ele. E aí eu vou fazer um teste com você, tá, meu paciente? Qual que é o teste, Caio? O teste é esse. Fique aí na minha frente, comece a pular. Como assim, Caio? Pular? Começa a pular aí. Começa a saltitar, ficar na ponta do pé. Fica aí 3 minutos. Com 1 minuto e meio o paciente já está suando. Geralmente é um paciente sedentário, exposto a vários medicamentos, que não está fazendo atividade física porque diz que piora com a atividade física. Aí beleza, começa a pular. Quando dá 3 minutos, eu começo a fazer polichinelo. Pular e bater a palma lá em cima. Bora, mais 3 minutos. O paciente já está derretendo embaixo do ar-condicionado, 17 graus no fã no máximo. O paciente já está derretendo. Agora parou. Faz sentar, levantar. O cara começa a fazer sentar, levantar 15 vezes. Faz saltar e aterrissar. Salta e aterrissagem 15 vezes. O paciente já está com caruara nas pernas, morrendo de suor. E aí eu falo para ele assim, como é que está a sua dor, meu paciente? E aí o paciente fala, caramba, tá melhor. Melhor como? Melhor 30%. Eu toquei em você? Não. O que é que eu fiz? Movimentei você. Isso é um teste do controle inibitório nocivo difuso. O que é o controle inibitório nocivo difuso? Quando você toma um analgésico, um opioide, um anti-inflamatório, e ele age no seu sistema nervoso central, é essa descarga que ele faz, que é a descarga de opioides endógenos.
Essa descarga de opioide vai fazer com que você perceba a analgesia, redução da dor. Se eu coloco osteopatia em você, pragmática, terapia manual, se eu coloco acupuntura em você, pragmático, agulhinhas, você melhora. Mas não é o controle inibitório nocivo difuso que está funcionando ali. É uma estratégia que a gente chama down top. A gente usa a estratégia na periferia para ela estimular o centro, o sistema nervoso central. Quando eu coloquei exercício para você, você suou, ficou derretendo exercício de moderada intensidade e você diminuiu a dor, você está obtendo analgesia via controle inibitório nocivo difuso, via sistema nervoso central. É o sistema nervoso central que está gerando descarga no sistema nervoso periférico e você está tendo analgesia. E outra, você não está precisando de mim para isso, ou seja, eu estou te tornando independente do terapeuta. Isso quer dizer o quê? Que você vai precisar de menos visitas comigo, que você vai gastar menos dinheiro com tratamento e que você vai ter autonomia. Por isso que eu falo para você, conquiste autonomia no tratamento da dor. Porque é isso que eu prego para os meus pacientes. Porque eu já trabalhei naquele modelinho de plano de saúde que liga, desliga aparelho, ultrassom, tem choquinho infravermelho, o paciente compra o aparelho para ficar em casa aplicando. Tudo aquilo ali é uma estratégia down top, não é duradouro. É momentâneo, às vezes é ineficaz. Caio, como assim? Se você pegar aqueles aparelhos e colocar em um grupo de pacientes com dor desligado e eles acreditando que está ligado, funciona, reduz 30% da intensidade da dor, 10 a 30% reduz com o aparelho desligado, ou seja, o aparelho é igual placebo. Se eu faço com ele estratégias cognitivas, isso aqui é o ponto crucial da live, tá? Estratégias cognitivas funcionais. É um paciente chegou para você com dor lombar ou com dor cervical e falando assim: Caio, eu tenho dor lombar e cervical há 6 anos, eu já fiz RPG para melhorar minha postura, continuo com dor, eu já fiz pilates para fortalecer meu core, continuo com dor, eu já fiz fisioterapia esportiva, fortaleceram muito meu glúteo, meu core, treinaram muito mobilidade, eu continuo com dor. Falaram para mim que eu tinha que fazer atividade física 4 vezes por semana, eu entrei na hidroginástica, eu continuo com dor, a dor tá tomando minha vida. E aí você fala para ele: postura não existe. Claro que você não vai falar assim, né? Como assim, Caio? A vida inteira eu fui ensinado que eu tinha que andar assim, ó. Peito estufado, bumbum empinado, elegância, queixo encaixado, parecendo um robozinho. Criamos robozinhos com dor crônica. Criamos esses robozinhos. Não é todo mundo que melhora nessa postura ereta. Muita gente melhora na postura relaxada. Mais gente do que você imagina. Quase metade da população com dor melhora relaxando a musculatura. Porque ele foi... Veja bem, ele foi no médico, o médico passou RPG para ele corrigir a postura, porque disse para ele: ó, sua postura tá errada. Ele foi no RPG, tentou RPG, corrigiu a postura, ficou esteticamente mais aceito, elegante, bonito, socialmente apresentável, mas a dor continuou lá. Ele foi pro Pilates, ele achou que estava fraco, porque queriam fortalecer o abdômen. Ele foi para musculação, falaram para ele: você tá fraco, tem que fortalecer. Começaram a botar movimento para fortalecer a coluna. Mas esses movimentos da musculação para fortalecer a coluna são para musculatura superficial. Ah, Caio, mas eu também faço core training na musculação para musculatura profunda. Olha que louco. Quando a gente pega pacientes com dor crônica, principalmente, e compara com pacientes sem dor, a atividade muscular do tronco já está muito aumentada nos pacientes com dor. Para que eu vou meter core training nesse paciente? Não faz sentido. Isso não pode passar despercebido, que essa questão postura, fortalecimento, alongamento, flexibilidade. Veja bem, Caio, toda vez que eu vou para fisioterapia, para minha dor crônica na coluna, fazem alongamento de isquiotibial. É bom? Depende. Você tem encurtamento? Porque a prescrição de alongamento terapêutico é somente encurtamento. Muitas vezes o paciente tem uma obstrução mecânica na articulação que não tem nada a ver com o músculo. Você quebrando a obstrução mecânica articular, acabou o déficit de flexibilidade do paciente. Vários pacientes apresentam essa condição. E o cara está lá alongando a musculatura.
Então existe um paradigma cinesiopatológico que fala para o paciente assim, ó, sua postura está errada, corrija, você está fraco, fortaleça, seu abdômen é flácido, faça core train, você está instável, esse é o pior de todos, você está instável, Caio, você está instável. Imagine um profissional de saúde vestindo um jaleco, terno e gravata, jaleco por cima, né, paletó e gravata, paletó não, esqueci até o nome da roupa, não tenho intimidade com essas granfinice não, o cara tá de gravata, jaleco por cima, chegou com a maletinha, bom dia, bom dia, bom dia, doutor, por que tá doendo? Você tem uma instabilidade, como é que você recebe isso? Como é que você recebe? Você tem um déficit, ó que louco, você tem um déficit de controle motor, você está instável. Você acha que como que o paciente vai se comportar no que diz respeito a movimento? Com mais proteção ou menos proteção? Bota aí nos comentários. O que é que vocês acham? Você acha que esse paciente vai se parecer com isso aqui? Ou com isso aqui? Mão fechada ou mão aberta? Bota aí nos comentários. Você acha que o paciente vai estar rígido ou leve? Louco isso, né? Então a gente vem criando robozinhos ao longo do tempo. Paradigma, postura errada, corrija, fraqueza, fortaleça, fraqueza de glúteo, ative glúteo, fraqueza de core, fortaleça core, déficit de mobilidade, faça mobilidade. E sim, tem um grupo de pacientes que melhora com isso, porque é um grupo que a gente chama exercício e condicionamento, baixa incapacidade, sem perda de movimento, EVA leve, dor de 0 a 10, de 1 a 3, grupo exercício de condicionamento. Você vai colocar qualquer movimento para esse diabo desse paciente, esse paciente vai melhorar. Esse é o grupo, essas são as características desse grupo que melhora com o movimento. Só que a grande maioria com dor crônica não está nesse grupo. Está num grupo centralização, né? Tá no grupo controle da dor, tá no grupo articulação estruturalmente comprometida, tá num grupo síndrome inflamatória, síndrome de dor crônica, dor nociplástica com sensibilização central. São características muito mais específicas do que esse paciente que é só botar na sala de musculação e melhorar. E você não pode deixar passar isso despercebido. Você tem que saber identificar cada característica desses pacientes, porque para cada paciente o tratamento é uma coisa. Então, quando a gente cria esses robozinhos, posturalmente falando, aí chega o paciente para mim com essa queixa e eu falo assim, ó, relaxa o tronco, tô relaxado. Aí você toca na lombar, a lombar do paciente tá duro, tá dura. Aí você, relaxe mais, ó, finja que tem um trator na sua cabeça te esmagando, solte o ombro, tira a língua do céu da boca, respire fundo. Aí o paciente vai respirar fundo, o paciente faz isso aqui, ó. Respira só com tórax, não respira lá embaixo na barriga. Pouco tórax, muito diafragma, muito barriga. Puxou o ar, barriga sobe. Soltou o ar, barriga desce. Treina isso com seu paciente. Caio, e a terapia manual para o sistema simpato-vagal, para o sistema parasimpático, que a gente aprende nas escolas de terapia manual? Você sabe que comparar um protocolo de simpato-inibição com terapia manual, paciente deitado, versus colocar o paciente deitado só respirando fundo com a barriga, tem o mesmo efeito na variabilidade da frequência cardíaca e na percepção de dor? Hoje de manhã eu acordei, eu acordei com um grande amigo meu da área de neurologia, não sei se vocês conhecem ele, vou falar para vocês sobre ele aqui. Cadê ele? Deixa eu falar com ele aqui. Ó, pronto, já achei. Ó, hoje de manhã eu acordei com isso. Gabriel Venas, grande amigo, a gente trabalhou junto num projeto da Sanar, fisioterapeuta neurológico, me acordou com isso aqui, ó. Não sei se dá para ver aí. Esse artigo aqui avaliou a sensibilidade de pacientes com dor lombar crônica, na sensibilidade à dor de pacientes com dor lombar crônica e a variabilidade cardíaca, da frequência cardíaca, quando esses pacientes eram expostos a fotografias de atividade de vida diária. E sabe o que aconteceu? O paciente que tem dor crônica versus quem não tem, quando via uma tarefa como, por exemplo, abaixar para pegar um objeto, ele sentia mais dor. Caio, como assim? Como é que mediu isso? Pain threshold, sabe aquele algômetro de pressão? Bota a pressão por quilograma Newton de força.
aqui no ombro, na tíbia, na coluna onde dói e mensura, antes de expor a imagem. E aí tinha uma nota, uma quantidade de quilos de força no dinamômetro, no algômetro de pressão. E aí quando o paciente via aquela imagem, só de visualizar, e ele percebia como ameaçadora, o limiar de dor diminuía, ou seja, eu tinha que botar menos força no algômetro de pressão e ele já sentia mais dor. A sensibilidade à dor aumentava só de visualizar a tarefa. E o que é que você acha de falar para os pacientes, sua postura está errada, sua escápula está errada, seu joelho está entrando demais, seu pé está desabado, você tem hérnia de disco, você está com a crise de hérnia ciática. O que você acha que esses pacientes vão ter? Mais e mais dor, porque você tá dando um atestado de ineficiência do corpo do paciente. Se eu pudesse, essa live não era nem para durar tanto. A síntese dessa live é essa frase aqui, dor é um aprendizado, ponto final. Você aprendeu como dói, você também pode aprender como fazer parar de doer. E aqui eu não estou dizendo para você que você nunca mais vai ter dor, eu só estou te dizendo que existe uma forma, e muitas vezes essa forma não vai ser só com o médico, não vai ser só com o fisioterapeuta, não vai ser só com o educador físico, com o dentista, com o enfermeiro, com o farmacêutico, com o psicólogo. Às vezes vai ter que ser transdisciplinar. Vai ser o paciente comigo na fisioterapia, com o Tati na psicologia, com o Tiaguinho na ortopedia, com o Michel na educação física, com o Henrique na odontologia. Paciente de dor orofacial, a gente encaminha muito para dentista. Mas também não pode ser um dentista que tem um modelo biomédico na cabeça, que a ATM só está doendo porque tem uma alteração no disco da articulação, precisa fazer uma discopexia, porque ele tem uma mordida ineficaz, ele precisa fazer ortodontia, porque ele está com bruxismo, ele precisa colocar a placa. E isso é visão biomédica. Você tem que abandonar a visão biomédica, você tem que entrar no mundo de uma abordagem inativa, inactive approach. Você tem que entrar no mundo da abordagem biopsicossocial, onde eu vejo o organismo como um todo. Ah, Caio, você está dizendo que a dor é da minha cabeça, que a minha dor é psicológica? Não pode deixar o paciente ter isso despercebido. Não existe o termo dor psicológica, dor psicossomática, ele foi abandonado. Por quê? O psicológico não é uma entidade separada do físico. O psicológico está na nossa mente, que está no nosso cérebro, que está no nosso corpo. Portanto, o psicológico é físico. Eu tenho um paciente em crise de coluna após uma discussão com um sócio. Eu tenho um paciente em crise de coluna após um divórcio. Eu tenho um paciente com crise de torcicolo depois de ter mandado o filho para o exterior. Eu tenho um paciente com dor abdominal e diarreia depois que uma filha passou no mestrado em Queensland, na Austrália. E ela viveu com a filha a vida inteira e agora não estava aguentando esse desvencilhamento. E a dor, que a gente separa didaticamente como física e psicológica, a dor física é uma inapetência do aspecto psicológico lidar com seus conflitos. Principalmente quando são aquelas dores migratórias. O paciente está na véspera de uma tomada de decisão importante. Aprovação para a OAB, por exemplo. Né? Meus pacientes advogados que estejam aí, que vão assistir essa live, dá um tchauzinho aí, que a gente nunca atendeu paciente futuro advogado assim tanto em nossa vida. Você está na véspera da aprovação para a OAB, você tem diarreia, você tem constipação, você tem dor abdominal, dói a cabeça do dedão do pé. Você vai no ortopedista fazer um exame de imagem para o pé. Qual é a probabilidade de você ter um mal perfurante plantar no pé? A probabilidade de você encontrar é 1 para 200 mil, cara. Se a probabilidade é baixíssima, você não precisa de um exame de imagem, a menos que você tenha uma suspeita de patologia grave. Mas, Caio, você só vai achar patologia grave pela imagem? É óbvio que não. Antes do exame de imagem, que é complementar, existe um exame físico. E esse exame físico, junto com as perguntas especiais da história clínica, vão somar um algoritmo que vai fazer você ter necessidade ou não de um exame de imagem. O que a gente deixa passar despercebido? O burden of neck pain, o global burden of disease,
estudos gigantes demográficos que mostram que dor lombar e cervical, junto com doenças do aspecto mental, estão líderes mundiais num ranking que elenca doenças que geram anos vividos com incapacidade, ganhando para doenças cerebrovasculares, como AVC, como cardiopatias, gerando mais anos vividos com incapacidade. E a tecnologia só vem aumentando. Ou seja, a gente está avançando no raciocínio diagnóstico, mas a gente não está avançando no raciocínio terapêutico. Porque a gente quer encontrar, não estou enxergando direito porque essa lente está quebrada. Vou consertar essa lente e você vai melhorar. Essa semana um professor nosso mostrou pra gente um caso de um paciente que fez 12 cirurgias de coluna. 12 cirurgias de coluna. E esse paciente teve uma violação de expectativa absurda. Ele não tinha mais esperança terapêutica. E o procedimento desse professor nosso foi somente fazer ele sentar, fazer a retroversão da pelve, ele sentado, sentadinho, fazer isso aqui, retroversão da pelve, para relaxar essa musculatura lombar. E quando ele ficou 3 minutos com a retroversão pélvica, relaxando essa musculatura que estava em disfunção de controle e extensão, ereto o tempo todo, tenso o tempo todo, porque foi criado um robozinho em vários profissionais da saúde, ele levantou, caminhou com 70% menos dor, dobrou o tronco para trás em pé, dobrou o tronco para baixo, para frente em pé, com 70% menos dor. A intervenção durou 3 minutos e foi caracterizada por uma posição mantida que todo mundo tinha ensinado a ele para ficar ereto. Fique ereto, fique robozinho, senão vai ter carne em sua coluna. Cada paciente é um paciente. Cada paciente responde de uma forma. Se você não abandonar a biomecânica, porque a biomecânica condena isso, né? A biomecânica fala, se eu faço a retroversão pélvica, eu abro o canal foraminal posterior, eu empurro o disco para contato com a raiz nervosa, eu gero dor ciática, eu tenho crise de dor na perna, porque eu estou deixando a lombar dobrada. Socialmente incorreto, não é isso? É isso que a biomecânica prega. Eu estou convidando vocês a... Não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Não precisa acreditar, não. Só testa. Eu estou convidando vocês a experimentarem um novo mundo. Um mundo paralelo na dor crônica, que não visa biomecânica e correção de movimento de modelo cinesiopatológico, que não visa modelo patoanatômico de correção de hernia de disco, de correção de vértebra rodada, né? De correção de abaulamento discal, de protusão discal, de correção de mordida cruzada, porque alterou a TM, a dor na TM é por causa disso. Eu já tratei paciente com dor na TM mexendo no pescoço. Eu já tratei paciente com dor na TM mexendo no ombro do paciente. Caio, mas isso não seria cadeia muscular? Não! Interdependência regional. Para uma articulação mover bem, a outra tem que mover melhor ainda. Se você tem uma articulação rígida, as outras vão compensar. E se você não faz uma avaliação de movimento, tudo é movimento, né? Tem psicólogo amigo meu que fala, Caio, tudo é comportamento. E eu acredito, tudo é comportamento, reforçado ou não. E na fisioterapia eu falo, gente, tudo é movimento. Tem paciente com dor cervical que a gente começa treinando movimentos do olho. Fechar os olhos, lateralizar para a esquerda, fazer força, lateralizar para a esquerda, ver se reproduz o sintoma no pescoço, o paciente reproduz o sintoma. E você faz técnicas manuais para relaxar a musculatura periorbital no olho, para melhorar uma dor no pescoço. Então, se você não tem conhecimento das possibilidades que o corpo te dá, você deixa tudo isso passar despercebido na fisioterapia e, consequentemente, você não alcança resultados fora da média, acima da média. Você vai ser aquele fisioterapeuta meia boca que vai ter certificado porque está pagando o curso. Claro, o curso fez, pagou, assistiu o curso, ganhou certificado. Sou formado em X, sou formado em Y. Vai ficar vestindo camisa de método técnico e vai esquecer seu nome, não vai se consolidar no mercado. Eu falo para meus alunos, não adianta você assistir o que eu te ensino.
Ponto final. Eu vou te dar tudo o que eu sei, mas não adianta você assistir se você não praticar. Não adianta você assistir se você está fazendo o meu curso, o curso de fulano, o curso de cicrano, o curso de beltrano, e você não está assimilando nada. Faça uma coisa de cada vez. Não é todo mundo que é autodidata, que consegue fazer 2 formações simultaneamente e transitar perfeitamente entre elas. Vire faixa preta de uma coisa. Depois você começa a treinar a outra, incorporar a outra na sua prática clínica. E vou te dizer mais, vai piorar antes de melhorar. Olha, todo mundo sabe aí que a gente tem formações internacionais como, por exemplo, PNF, Mackenzie, Mulligan, né? Formações já consolidadas dentro da fisioterapia musculoesquelética. Todo mundo sabe, a gente sempre que faz uma formação, a gente posta aí. A vida da gente é um livro aberto, tá todo aí na rede social, todo mundo sabe disso. E frequentando esses cursos internacionais ao longo desses 7 anos de profissão, o que a gente percebe? A gente percebe como se fosse uma pós-graduação. Você tá lá com 100 alunos numa pós-graduação, amigo, 10% ou menos estão fora da curva. 10% estão ouvindo o que o ministrante está falando e estão praticando. O resto está no celular. O resto está dividido em dupla tarefa. Não seja esses 90%. Seja os 10% que assimilam o que o professor está dizendo. E aí sabe o que eu vejo de complicado entre os alunos dessas formações? Eles têm dificuldade em abandonar as formações prévias que eles fizeram. E por isso eles não se desenvolvem nas formações que eles estão fazendo. Faz sentido? Se faz sentido, joga um foguetinho aí. Imagine você que para aplicar um sistema de tratamento cognitivo-funcional, você precise abandonar um sistema de tratamento cinesiopatológico que uma escola de terapia manual te deu. E você não consegue, porque o seu ego, o seu inconsciente não deixa. Eu aprendi a vida toda essa terapia manual, mudou minha vida, mudou meus resultados, meus pacientes gostam, claro, é confortável. Quem não gosta de deitar numa maca e receber uma massagem em uma terapia manualzinha? Eu falo pra vocês, quer conforto, quer bem-estar, vai para a mesa de bar com seus amigos, vai para um almoço em família, vai para uma festa, você vai ter conforto e vai relaxar. É o sistema parasimpático. Você não vem para mim para relaxar, meu amigo. Você vem para mim para ter o tratamento do seu problema. E se você não tiver o tratamento comigo, você vai ser encaminhado para quem pode te oferecer tal tratamento. Ponto final. Isso não pode deixar passar despercebido. Então, eu não estou dizendo que você tem que negligenciar as outras formações que você já fez, mas por um momento, faça um trabalho voluntário, vá numa comunidade, tem muita gente precisando de fisioterapia lá, vá na comunidade e faça só isso que você está aprendendo, esqueça o resto, vire faixa preta disso que você está aprendendo. Se você continuar com dupla tarefa, você vai continuar na média, você não vai se desvencilhar. Infelizmente é isso que eu tenho percebido. Então, quando a gente para observar os alunos que estão tendo destaque nessas formações, a gente vê que na prática clínica deles, eles pararam por um momento de aplicar os conceitos antigos que eles tinham para incorporar os novos. E por isso que eu falei, gente, vai piorar antes de melhorar. Imagine que você tá e agora, num modelo de atendimento como o meu. Qual é o meu modelo de atendimento? Consultório particular. Ponto final. Caio, mas você não atende domiciliar? Eu não. Eu tenho 5 profissionais altamente treinados, que fizeram meus cursos, que acompanharam meus atendimentos, que fizeram as técnicas em mim, que vão fazer os atendimentos domiciliares. Ponto final. Esse é o meu modelo de negócio hoje. Imagine que eu estou entrando num outro modelo de negócio agora. Qual é o outro modelo de negócio? Curso online. Todo mundo sabe que eu tenho curso online aí. Todo mundo sabe, não é mentira pra ninguém. E não tô falando isso pra vender curso não. Tô falando só pra você perceber a minha dificuldade. Você sabe por que o meu curso online ainda não decolou? Vocês imaginam aí por que não decolou? Porque é ruim? Porque eu não sei ensinar? Pode falar, enfim. Fala aí o que vocês acham que aconteceu. Por que vocês acham que o meu curso online ainda não decolou? Porque o feedback dos meus mentores
do projeto do meu curso online é o seguinte: Caio, você precisa abandonar o consultório por um momento e focar só nisso aqui. É por isso que eu não estou tendo resultado, porque eu não estou praticando o que eu acabei de falar para vocês. Eu não estou me dedicando a virar faixa preta de ser professor. Eu estou dividindo, eu estou numa dupla tarefa entre ser professor e ser um clínico. E enquanto eu estiver nessa dupla tarefa, eu não vou me desenvolver como professor. Ponto final. Então, se você está aí agora com duas técnicas na mão, não está tendo resultado, talvez esteja na hora de abandonar uma delas e focar só na que você quer ter resultado. Quando você virar um faixa preta dessa, aí você começa a tentar transitar entre essas duas técnicas. Ponto final. Se você fizer isso, vai piorar antes de melhorar. Mas quando você aprender a transitar entre as técnicas de movimento, entre as técnicas de educação, entre as técnicas cognitivas e entre as técnicas de terapia manual, você vai decolar. Agora sim, se você é esse cara que eu vou falar aqui agora, você pode desconsiderar tudo isso que eu falei, tá? Se você é um cara autodidata e que seu processador trabalha bem com múltiplas tarefas e que você é capaz de aprender 2, 3, 4 formações ao mesmo tempo e transitar entre elas, ignora tudo isso que eu falei. Não faz sentido para você. Você é 1% da população, né? Você é aquele autodidata. Mas o que é que eu vejo? Eu vejo na minha prática clínica, nos profissionais que eu dou consultoria online, nos alunos, nos colegas enquanto eu sou aluno, porque eu sou aluno praticamente todo final de semana. Todo final de semana praticamente eu tenho uma aula. Todo mês praticamente eu estou dentro de um curso. Todo ano eu estou dentro de um congresso. Então eu sou aluno praticamente diariamente. E eu compartilho desse anseio com outros alunos. Então eu vejo quem está pecando nas formações são as pessoas que não estão conseguindo abandonar as técnicas que aprenderam anteriormente. E reitero, pessoal, porque o que chega no meu direct, entendendo errado o que eu falei, não tá no gibi, reitero, não é para você negligenciar, achar que eu tô falando que tal técnica não presta. Toda dieta funciona, toda técnica de fisioterapia funciona, se ela for seguida corretamente e com a devida indicação. Não existe técnica de exercício superior uma à outra. Mackenzie não é melhor que musculação, Pilates não é melhor que RPG, RPG não é melhor que Movement Control. Não existe técnica superior para desfecho, dor e incapacidade. Existe fisioterapeuta inapto a aplicá-las para as indicações corretas. É todo mundo achando que o paciente é um prego e você só tem martelo. E às vezes o paciente precisa de uma chave de fenda para rodar e encaixar aquele parafuso direito. Então, por isso, vire faixa preta antes de virar. Esqueça a técnica anterior para virar faixa preta de uma antes de transitar entre as outras. Beleza? Era essa a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Vamos lá, vamos ver se rolou comentário, se rolou pergunta. Vamos lá, Grande Kellerman, Jade Menezes, Ana Beatriz Viana, Ana Bia Viana, Tássio Durães, Mari Borges. A live vai ficar salva tanto no Insta quanto no YouTube e vai subir em todas as plataformas de áudio aí, tá? Se esse cara com dupla tarefa já ensina tudo isso, nem posso imaginar. Valeu, Grande Kellerman. Pra você ver, né? A gente consegue ensinar tudo que é porque a gente está fazendo, né? A gente está no campo de batalha fazendo. Então a gente ensina o que a gente faz. A gente não se atreve a ensinar uma coisa que a gente não faz. Então por isso a gente ensina com tanta dedicação. Mas o que eu falei de não tá dando certo pra mim é escala. Atingir mais pessoas. Eu tava na casa de um amigo agora porque eu derramei um copo de água dentro do notebook, o notebook pifou, tá na assistência, eu tinha que rodar os anúncios, né? E o trabalho que a gente tem para rodar os anúncios é surreal. Eu preciso de uma pessoa para rodar os anúncios separado. Ou seja, enquanto eu não
desvencilhar as funções, delegar as funções, muito provavelmente o alcance não seja grande. Mas eu não estou triste com isso não, é o que eu quero para o momento. O tempo de eu diminuir consultório e focar nesse outro projeto vai chegar. Eu só fiz isso para te dar uma analogia de por que a maioria dos fisioterapeutas não tem tido resultado em casos complexos, principalmente os de dor crônica. Porque a geração de fisioterapeutas e médicos, e educadores físicos, e dentistas, e profissionais de saúde estão falhando em educar esses pacientes, criando robozinhos com crenças irracionais a respeito da dor, porque eles não têm a disciplina dor na graduação. Então saem da graduação com defasagens. Né? Tem um grande curso, né, de dor crônica, que vou até fazer o job dele aí agora, que é o Tudo Sobre Dor do Leonardo Ávila, lá de Santa Catarina. Sensacional. O cara é um monstro neurofisiologicamente falando, avaliação de tipos de dor, recomendo que todos façam. É um curso que eu falo que é obrigatório para todo profissional de saúde, não só fisioterapeutas. Eu já ouvi de colegas de profissão o seguinte: ele fala muito difícil, não dá para eu entender não. Tá tudo bem, é uma questão sua com ele. Existem outros profissionais, Marcos Vinícius Dacier Domingues, que falam, Rafael Alight, falam a mesma coisa, com formas diferentes e que você pode aprender. Não é com ele o problema, é com você. Toda vez que você estiver externando uma dificuldade e você estiver dizendo que o problema está no outro, o problema está em você, porque existem outras formas de conseguir esse objetivo. Então não é porque o Léo Ávila ensina de um jeito que eu não vou aprender dor crônica, sensibilização central, aspectos neurofisiológicos de dor. Existe o Rafael Alight, né? Existe o Marcos Vinícius, existe tanta gente boa ensinando dor, né? Existe o Caio, existe o Adriano Pesolato, o Rodrigo Vasconcelos, enfim, existem a fisioterapia brasileira é a melhor do mundo, ponto final. A fisioterapia, vocês estão no país que tem a melhor classe de profissionais da fisioterapia do mundo. Ah, mas eu vou pra gringa, vou pra Holanda. Brasil é o melhor do mundo em fisioterapia. Os profissionais daqui vão pra lá ensinar os caras lá. Quando chegam os gringos aqui para os cursos internacionais, a gente fala assim, ó, caramba, não sei quem dá 10-0, não sei quem dá 10-0, não sei quem ensina melhor, não sei quem tem a didática incrível. Então a gente tende a valorizar o externo e parar de olhar para dentro da casinha. Mas a gente tem que olhar para dentro da casinha, porque a gente tem os melhores do mundo aqui no país, tá? Então era isso, né? Jumas Brandi, sou fã de terapia manual, socorro. Pode continuar fã, é um recurso maravilhoso para os pacientes que têm radiculopatias, que não respondem mecanicamente, que precisam de neuromodulação, pacientes que estão no subgrupo controle da dor, que precisam de modulação analgésica condicionada através de terapia manual, né? Existem várias aplicações. O que eu estou falando do problema é achar que a terapia manual é um martelo que vai servir para todo prego e não serve para mais de 90% dos pregos. Se você aplicar bem a terapia manual, você vai ter sucesso astronômico. O que eu vejo é que a maioria não aplica bem, né? Fica dependente da terapia manual, porque tem preguiça de raciocinar. Ó, o encontro aí, Dr. Edley e Kellerman aí, né? O pessoal se encontrando. Grande Dadal. Cadê quem mais? Acho que era isso, viu, pessoal? Se não tiver pergunta, a gente vai encerrar, que amanhã o dia é longo. Amanhã o dia é longo. Quebrando tabus, isso aí. Tem que quebrar tabus sempre. E Carla Mello, obrigado pelo elogio. Grande Christian Klein, o cara do óculos aí, ó. Cadê? Acho que não teve mais perguntas, não. Vamos ver se alguém mandou na interrogação aqui. Olha lá, ó. Surgiu uma pergunta aqui. Dor constante abaixo da costela, lado esquerdo, pode ser o quê? Milhões de coisas, né? Pode ser milhões de coisas. Então, se você tem dor, vá no fisioterapeuta ser avaliado, sempre,
né? Pode ser milhões de coisas. Assim a gente não consegue ajudar não. Galera pedindo para deixar salva, vou deixar salva sim. Então era isso, pessoal, finalizamos a live por hoje. Essa semana deve ter mais, quarta-feira deve ter mais, quinta-feira deve ter mais. Vão acompanhando os stories, vou deixar um stories aqui agora com uma caixinha de perguntas. Se você ficou com alguma dúvida, manda pra gente, que a gente vai respondendo em vídeo. Não manda direct, manda na caixinha. O direct a gente não recebe a solicitação nem a notificação. Tem uma porrada de direct aqui que eu não consigo responder, tem muita gente falando, agradeço, mas manda na caixinha, porque na caixinha a gente recebe a notificação, beleza? Grande abraço, movimento é vida!